Oi, Bruno. Já entrou aí? Alguns problemas técnicos aqui, como eu estava falando, até ontem eu tinha só 4 stories que eu tinha publicado e hoje eu já estou fazendo uma live. Então tem alguns probleminhas, alguns botãozinhos que nós estamos aprendendo aí a mexer. Mas já A gente estamos vai se aqui. adaptando, né? Não, maravilha. É uma pena, né, devido à situação, né, lógico que seria mais agradável nós estarmos num local só, podendo transmitir esse recado, mas o importante é que de alguma forma a tecnologia vem ajudando de alguma forma a gente estar próximos e trazendo temas aí atuais, né, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, né, para quem está acompanhando essa live. Então, gente, o Bruno, só reapresentando ele para quem entrou agora na nossa live. O Bruno trabalha na Mastersul também. Ele é o coordenador da nossa célula de inteligência aduaneira. Ele é formado em relações internacionais e tem especialidade em direito aduaneiro. Já está há mais de 15 anos no mercado. E ele vai conversar com a gente hoje sobre a taxa de restituição do Siscomex, tá bom? Bruno, vamos lá, com Não, você. maravilha, então, pessoal. Eu estou há 15 anos, mas eu sou novo, hein? Então, vamos lá. A taxa Siscomex é um tema aí que ele veio à tona principalmente nesse último mês aí, de abril, entre abril e maio. Mas é um tema aí que quem acompanha esse tema de majoração ele já vem sendo discutido desde 2011, né, quando houve essa majoração, né, da taxa Siscomex, só para vocês entenderem mais ou menos. Essa taxa ela foi criada com o objetivo de manutenção e investimento no próprio sistema Siscomex. O Siscomex, para quem não sabe ou não se lembra, né, o Siscomex importação ele foi criado em 1997. Ou seja, eu nem sabia o que era Comex nessa época. Né? Então, ele é de 97, né? Desde 98, a lei que criou essa taxa, né? Ela está amparada por lei. Né? Então, ela é uma taxa, em regra, de origem constitucional, ou seja, ela é uma regra legal. A discussão é a majoração, né? A majoração que o judiciário entendeu inconstitucional pela forma que foi majorada, que daí nós vamos falar mais na sequência. Mas essa taxa ela foi criada com o objetivo de manutenção e investimento na taxa Siscomex, no próprio sistema Siscomex. E só em 2011 que houve essa majoração, ou seja, desde 98, quando foi criada, até 2011 não houve qualquer reajuste na taxa. Mesmo a lei prevendo a possibilidade de reajuste, mas por meios, vamos dizer, não tão claros. Né? A legislação que criou a taxa Comex, ela fala que o Ministério da Fazenda pode reajustar a taxa dependendo do investimento, comprovando ou demonstrando investimentos e custos relacionados ao sistema. Né? O que aconteceu basicamente em 2011, só para vocês entenderem um pouquinho do histórico, né? Não vou me ater muito na legislação, mas para vocês entenderem o porquê o tema chegou até aqui. Então, em 2011, houve a majoração da taxa Comex. O problema é a forma que foi majorada. Ela foi majorada através de uma portaria e um índice alegado com base no estudo técnico da Receita. O problema é que o estudo que amparou essa majoração sugeriu uma taxa inferior à majorada, que foi publicada na portaria. Então, a partir dessa majoração, que o judiciário, desde 2011, a partir dessa majoração, começou a deparar com uma demanda muito grande de ações, né, nesse sentido, né, e ficou aí praticamente quase 10 anos discutindo esse tema, até que o STF agora entendeu que, de fato, o reajuste é possível ser feito, porém a majoração que foi estipulada nessa taxa, ela é inconstitucional. Ou seja, o STF entende que pode ser reajustada, porém com índice oficial. Né? Então, isso que é importante deixar claro. Há majoração, o reajuste, porém com índice, que não foi o que aconteceu nesse sentido. Né? Foi uma majoração simplesmente com um amparo num estudo que a própria Receita, vamos dizer, desconsiderou os parâmetros técnicos de valores e reajustou aí
né, quase 500% o valor previsto na lei. Uhum. E Bruno, como é que a Mastersul pode ajudar os nossos clientes ou clientes que possam vir a ser da Mastersul a fazer um levantamento, a pegar esse valor, ver se tem direito a essa restituição? Como é que a Então, Mastersul entra ajudando a gente? Então, maravilha, boa pergunta. O objetivo principal da Mastersul é apresentar a oportunidade para os nossos clientes. Ou seja, a Mastersul ela vai contribuir, primeiramente, trazendo essa oportunidade para o cliente, levando essa oportunidade para o cliente, para ele saber que ele tem direito de reaver esse valor pago a maior, e também usando um pouco da nossa tecnologia de extração. Então, nós temos uma equipe que consegue fazer essa extração de dados dos últimos 5 anos do Siscomex e demonstrar para o cliente, né, o valor que ele tem a restituir. Então, nós apresentamos dentro desse levantamento, dessa extração de dados, o que ele pagou, né, com base na majoração, o que a lei prevê, que é os R$30 por DI mais 10 por adição, e o cenário com base no reajuste que o judiciário, vamos dizer, usou como parâmetro aí, que é o índice INPC, né, que é de 131,60% nesse período acumulado. Ou seja, nós apresentamos 3 cenários, dando a possibilidade do cliente analisar se é viável ou não entrar com a ação, até porque, para fins de propor ação no judiciário, né, para ele propor ação no judiciário, ele tem que colocar um valor causa. Então, com base nesse levantamento, ele vai ter o valor da causa ali para propor ação no judiciário. E existe um valor máximo que eu posso restituir ou um valor mínimo? Não, não existe um valor máximo e mínimo, né? Vai depender mesmo do histórico dos últimos anos das operações das DIs registradas, né? Porque a Tarscomex, o fato gerador, vamos dizer, dela é o registro da DI. Então, a partir do momento que ela registrou a DI com o valor da Tarscomex majorado, ele tem o direito de restituir. Lógico, ele tem que fazer uma análise de custo em relação ao número de DIs que ele teve no período, se é viável, até pelos custos que pode ter com o processo, custos com honorários advocatícios, né? Mas não existe um valor mínimo e máximo para fins de entrar com ação de restituição. Tá. E qual que é o período que eu posso pleitear essa restituição? Isso, a lei ela prevê a possibilidade de restituição, né, de revisão, vamos dizer, dos últimos 5 anos, né, sempre os últimos 5 anos, neste caso, vai ser contado a partir da ação proposta no judiciário. Então, é sempre os últimos 5 anos. Tá, e daí esse valor que eu vou entrar com restituição, como é que a União vai devolver esse valor para mim? Ela vai entrar como crédito, vai entrar na minha conta? Isso, né? Tem 2 formas eventuais da Receita restituir, né? Então, nós temos uma forma de requisição de pequeno valor, né? Então, após o transitado em julgado da ação, é apresentada uma requisição de pequeno valor. Então, nessa requisição, né, até uma previsão constitucional da requisição de pequeno valor, você vai informar na requisição os dados bancários para depósito, né? E esse método de ressarcimento, ele é com teto de até 60 salários mínimos. Ou seja, sendo o valor a restituir até 60 salários mínimos, nós podemos utilizar o RPV, que nós falamos que é requisição de pequeno valor. Né? Se ultrapassar esse valor, né, existe outra opção que é compensação do crédito em qualquer outro tributo federal. Né? Deixar claro só que, às vezes, as empresas, né, algumas pessoas entendem que esse crédito ele pode compensar em DIs futuras, não é o caso. Né? Ele pode utilizar em qualquer tributo federal, exceto nas DIs futuras, né, no registro da importação, até porque o débito é automático em conta, né, no momento do registro da declaração. Entendi. E depois que eu entro com essa ação, as minhas próximas DIs, elas são registradas no valor já ajustado ou eu permaneço com o valor que hoje está sendo aplicado? Isso, esse é outro tema importante e que é bem questionado. Por quê?
No momento de propor ação, o advogado, ele pode propor ação pedindo a restituição, ressarcimento dos últimos 5 anos, e também na mesma ação ele pode pedir para que as DIs futuras sejam cobradas a taxas com valor reduzido, já recalculado. Isso, recalculado com base na sentença, no índice da sentença judicial. Uhum. O problema é que nós vemos essa situação, e até nós orientamos a não fazer, mesmo a ação, a sentença julgada, e reconhecendo o direito do importador não pagar taxa majorada nas leis futuras, o fato é que, na prática, quando eu tenho um processo judicial, eu tenho que vincular na DI em campo específico. Ou seja, a partir do momento que eu vinculo na DI esse processo judicial, a parametrização dela é diferente de verde. Ou seja, ela pode ir para um canal vermelho ou para um canal amarelo. A partir daí, pode gerar custos extras, como armazenagem, a própria morosidade na liberação, né? Então, às vezes, pelo ganho ali de 100, 120 reais que teria em relação à taxa majorada e a taxa com base na decisão, na sentença, fica inviável devido ao custo de armazenagem, por exemplo, né? Então, nós sugerimos, por mais que a sentença ela saia com uma decisão, direito do contribuinte não pagar majorado nas leis futuras, nesse momento nós orientamos a não utilizar desse meio nas DIs, até para evitar canais diferentes de verde. E aí eu espero o prazo novamente e entro com um novo pedido junto à Justiça de restituição. Uma opção seria essa, né? A cada período, né, tendo um volume que seja razoável para, né, valer a pena entrar com propor ação, né, para pedir restituição no período passado, ou nesse período aí, né, nós não sabemos ainda como a Receita vai atuar, se ela vai atualizar o sistema, se ela vai alterar a lei, né? Então isso daí também nós vamos ter um conhecimento melhor nos próximos meses aí. Uhum. A gente tem uma pergunta aqui, ó, se a gente já conhece algum caso que tenha sido julgado e que tenha tido o parecer positivo da Justiça. Então, nós conhecemos aí 100% dos casos, né? Até desde 2011 aí, né? Lógico que ali era um tema novo ainda, na 2011, 2012, mas pelo menos a nossa região aqui, o TRF4 aqui da 4ª região, que é a jurisdição Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele sempre entendeu que o contribuinte tinha o direito, né, a decisão sempre foi a favor do contribuinte, ele sempre entendeu que a majoração era inconstitucional, porém ele sempre entendeu também que era possível aplicar um reajuste com base no índice oficial. Então, todas as decisões da 4ª região aqui, que é a segunda instância nossa, elas sempre foram nesse entendimento que o reajuste, a majoração foi inconstitucional, mas o reajuste com o índice oficial, a União pode se utilizar, né? Então, nesse caso, nós entendemos, considerando que a Receita Federal, né, a União, né, que é quem é demandada nessas ações, desde 2018, né, ela já não vem recorrendo mais. Então, nós entendemos aí, por mais que não é o objetivo até nesse nosso encontro entrar no detalhe da ação, até porque cabe aos advogados isso, mas nós entendemos, né, que, considerando que a União ela já não vem mais recorrendo, e que já existe a jurisprudência, né, pacificada aí, que a partir do momento da propositura da ação no primeiro grau, a sentença do juiz, considerando que a União não venha mais recorrer, já vai transitar em julgado. Ou seja, não podemos estipular um prazo, vamos dizer, em relação à tramitação do processo judiciário, mas entendemos que vai ser bem mais rápido, porque ela só vai transitar mesmo no primeiro grau, né, devido a esse contexto aí que eu citei. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui, ó. A Mastersul também faz a parte jurídica? Então, a Mastersul,
ela, como eu falei, ela apresenta essa oportunidade para o cliente e faz a extração de dados. A questão jurídica, ela fica a critério do cliente, do importador, né? Ele pode se utilizar da estrutura jurídica dele ou advogados que ele já é parceiro, né? Então, ou, né, eventualmente, né, existe no mercado bons advogados tributaristas, aduaneiros que conhecem o tema, né? Então, poderíamos citar alguns, né, para indicação, né? Mas o objetivo da MasterSul é apresentar a oportunidade para o cliente, né, dessa possibilidade de reaver esse valor majorado e também essa extração de dados que é fundamental para o advogado que vai propor ação ter o valor da causa que ele vai aplicar na petição dele. Sim, porque de qualquer forma, daí o advogado não conseguiria extrair esses dados, dependeria da MasterSul ou, enfim, para fazer essa extração e apresentar com ele. A extração em si, porque vamos imaginar que o advogado ele não tem um perfil de despachante. Então, a extração dele poderia ser feito, né, apresentado o extrato da DI, né, mas o extrato da DI em PDF, então é complicado. Então a MasterSul ela criou uma sistemática, né, uma tecnologia de extração de dados direto dos Comex. Então a partir do momento que nós estamos habilitados, um despachante da MasterSul está habilitado no radar do importador, nós conseguimos fazer essa extração. E essa extração ela já vem no arquivo, como eu falei, nós apresentamos os cenários, os 3 cenários. Então, com isso ajuda muito até a estratégia do advogado. Se ele vai apresentar a ação já com base apenas no valor proposto em lei, que é os 30/10, e deixar para o judiciário definir o índice de reajuste, ou ele já vai entrar com a ação já com base no reajuste, aí que nós temos uma jurisprudência aí, que traz, que é o NPC. Veio uma outra pergunta aqui, perguntando do tempo de restituição, que na verdade é o que você acabou de abordar, que a gente não tem ainda o tempo estipulado de prazo, né? Quer falar? O tempo em si, ele pode variar. Como eu falei, ele tende a ser mais rápido, até porque ele só vai transitar na primeiro grau, nós entendemos, devido à postura até da União em não recorrer. E o prazo em si vai depender muito, né, da região, da jurisprudência, né, da jurisprudência não, da região que vai ser proposta a ação, né? Então nós não temos como estipular um prazo, mas nós entendemos que acaba sendo bem mais rápido do que as ações que foram propostas antes mesmo dessa decisão do STF, até porque por um período, como essa decisão do STF ela teve repercussão geral, ou seja, ela vincula, né, os processos idênticos e acaba suspendendo todos os processos idênticos que estão tramitando no judiciário, então demorou um pouquinho mais de tempo, né? Mas a partir de agora, como já tem uma jurisprudência, uma posição definitiva do STF, jurisprudência já pacificada, então a tramitação acaba sendo bem mais rápida. Entendi. Então acho que é isso, né? A nossa live de hoje é só para dar uma explanadinha no que é a taxa, como se aplica. Quem tiver mais dúvidas, quem tiver algum outro questionamento, pode entrar em contato com a gente aqui na MasterSul, pode acessar as nossas redes sociais ou ligar diretamente aqui para a Master, que a gente está aqui disposto e disponível a esclarecer todas as informações, né? Isso aí, eu fico à disposição, né, toda a equipe da MasterSul, né, desde a equipe comercial, a equipe de pós-venda, né, a equipe, a CIA, de inteligência aduaneira, né. Então nós estamos dando todo esse suporte para o cliente e reforçando que o objetivo da MasterSul é apresentar a oportunidade para o cliente, né, até porque nós vivemos um momento crítico, né, tanto questão de saúde quanto econômica, e qualquer dinheiro, né, que nós entendemos que é de direito nosso, né, do contribuinte, principalmente nesse caso do importador, eu acho que é uma oportunidade muito grande.
Então, vale a pena fazer essa análise, fazer essa extração, esse levantamento dos dados para ver se é viável propor ação ou não. Né? Mas eu acredito que qualquer valor a ser restituído nesse momento é válido e bem positivo. Então é isso, Bruno. Queria agradecer você. Espera que ver uma pergunta, deixa eu ver. Queria agradecer a você, o teu tempo. Creio que não tem mais nenhuma pergunta agora aqui, todas que fizeram nós respondemos. É um assunto que, se for para especificar um pouquinho mais e um pouco mais a fundo, aí é melhor a gente ter um contato mais direto, né? Mais direcionado com o cliente. E queria te agradecer, então, muito obrigado por essa meia horinha aí que a gente conversou sobre isso. E vamos colocar mais assuntos nas nossas próximas lives aí no nosso canal, né? Eu acho que é válido só até para demonstração, aproveitando que nós estamos aqui, demonstrar os cenários, né, de valores. Então, nós temos aqui o valor majorado, com base na portaria do Ministério da Fazenda, ela de R$30, que é o que a lei previu lá na origem da taxa Comex, de 30 passou para R$185, na majoração na portaria do Ministério da Fazenda. E a adição passou de 10 para R$29,50. Só para entender que a adição, ele é um agrupamento das informações da mercadoria. Então, ela agrupa conforme NCM, fabricante, exportador, né, até determinada quantidade de itens na adição, ela agrupa. Então, conforme vai mudando NCM, fabricante, exportador, alguns outros detalhes, ela vai criando adições. Né? Então, né, só para entender mais ou menos o que seria adição. Então, esse é o valor da majoração, 185 por DI mais 29,50 por adição. Né? A nota técnica que eu comentei lá, que serviu mais ou menos como base para amparar essa majoração, que a Receita apresentou como amparo para majorar, ela previa um reajuste de 30 para 88,50 por DI e de adição de 10 para 29,50. Ou seja, nós estamos falando por DI de um pouquinho um pouquinho menos de R$100. A diferença do levantamento técnico apresentado, né, da nota técnica, para o que de fato o Ministério reajustou. E com base, vamos dizer, na decisão atual, aí, na decisão com o índice INPC, que é de 131,60% no período, então nós temos um reajuste de 30 para R$ 69,48, né, R$ 69,48 por DI, e de R$ 10 por adição para R$ 23,16. Então, se nós fizermos um cenário bem simples, considerando uma DI com uma adição apenas, que nós recolhemos majorado 214,50, com esse índice do INPC, o valor devido é R$ 92,64, ou seja, uma diferença de R$ 121,80, no caso por DI. Por DI, Então, seria um cenário interessante, a partir dessa informação, o próprio cliente, né, ter uma noção mais ou menos que nós estamos falando, bem simples. Uma DI com uma adição, a diferença é de R$ 121,86. Então, uma informação importante aí que serve como parâmetro base para fazer essa análise de viabilidade da propositura da ação. Mas, e lógico, a Mastersul pode fazer essa extração e trazer os 3 cenários para vocês, né, para os clientes. E você tem alguma conta aí já feita, só para a gente ter uma ideia, de uma DI por mês, por exemplo, nesses últimos 5 anos? Se nós considerar aí um cliente que tem em média de 2 DIs por mês, né? Estamos falando aí de aproximadamente 130 DIs nos últimos 5 anos. Então, se nós vamos fazer esse cálculo de 121,86, né, vezes 130 DIs, nós estamos falando de quase R$16 mil. Né? Então, é um valor considerável, né? R$16 mil aproximadamente.
De né? Isso é um restituição. cálculo bem simples, com base numa DI com uma adição. Então, quanto mais adições a DI tem, ou quanto mais volumes o importador tem, mais valor a restituir ele vai ter. Entendi. Ô Bruno, veio uma pergunta aqui agora pra gente. Se eu tiver com algum processo andando com a justiça pedindo essa restituição, eu corro o risco de algum processo que eu estou registrando, alguma DI nova minha, cair em algum canal diferente por causa desse processo administrativo que eu abri? Essa é uma excelente pergunta e até um temor, muitas vezes, do importador que pensa em propor esse tipo de ação, né? Se ele vai ter retaliação. Né? Até pelos clientes que nós já temos conhecimento e outros tipos de ações que nós temos conhecimento na área aduaneira, não existe esse tipo de retaliação. Isso daí não vai haver. Lógico que num passado antigo, né, nos primórdios lá, sim, poderia haver. Hoje é até inadmissível, né, até pela postura, pela atualização, né, da própria Receita Federal, né, por tudo que a Receita ela vem querendo no decorrer dos últimos anos, aí, com a simplificação, estreitando a relação com o contribuinte, com o importador, né, isso daí não deixou de existir, né? Pode ficar tranquilo quanto a isso. A única questão que pode daí sim levar para um canal diferente de verde não é o fato dele estar com uma ação aí transitar em julgada, ele restituindo o tributo. É o fato dele, como eu falei, dele ter ação, né, prevendo que ele não pague o valor majorado nas DIs futuras e ele está vinculando na DI. O processo judicial, esses casos, vai direcionar para o canal diferente de verde. Aí, nesse caso, vai diretamente, porque lá na DI tem um campinho que você precisa colocar o número de um processo administrativo. Isso, então que faz gerar... qualquer processo judicial ou administrativo que tenha relação com aquela operação, a importação, eu tenho que vincular na DI, ficando passível de, se não vincular, de multa ainda, né? Prevista no regulamento aduaneiro. Entendi. Mais alguma coisa que você quer pontuar aí sobre a taxa? Acredito que seria isso, né? Até para ser algo aí bem tranquilo, né? Não trazer muita informação, né? Mas é basicamente isso daí. Quem importou, pagou a taxa majorada tem direito à restituição, né? Isso o judiciário já decidiu, né? Então, vamos dizer, me perdoem os advogados, é porque eu não sou advogado, mas eu entendo que é causa-ganho. Né? A partir do momento que você propõe ação, não, a parte contrária, que é a União, ela não vem recorrendo, então é só aguardar o tempo de, lógico, utilizar a tese, quem propõe ação utilizar a tese, né, que foi proposta até pela jurisprudência na esfera judicial, mas é praticamente causa-ganho, né? Transitado em julgado e aguardar ou tomar as formas de restituir, ou seja, pelo RPV, que é requisição de pagamento de pequeno valor, né? Ou a compensação de crédito, né, para qualquer tributo federal. Entendi. Aqui veio uma pergunta para a gente sobre o Siscoserv, se a gente também faz orientação. Não é o nosso tema, mas só para a gente responder essa pergunta. Sim, nós também fazemos, né, a orientação do Siscoserv, e inclusive é feita pelo departamento da Célula de Inteligência Aduaneira, que é o departamento do Bruno. Você quer dar alguma pinceladinha rápida nesse assunto ali, só para a nossa telespectadora ali não ficar sem a resposta? Depois, se ela quiser, ela pode entrar em contato e a gente dá toda a informação para ela. O Siscoserv é uma obrigação aí que surgiu aí nos últimos anos, né? Ela não está relacionada à importação ou exportação de mercadoria, sim a serviços, a comércio internacional de serviços, né? Então, importação, aquisição ou venda de serviços, havendo residente domiciliado no exterior, né, e negociando, comercializando serviço com o residente domiciliado no Brasil, ele pode ser passível de regime no Siscoserv. É uma obrigação acessória de prestar informação para a Receita Federal que você vem
ou comprando ou vendendo serviço para o exterior. Nós podemos Então, até fazer uma live sobre o Ciscocero. O que você sim, acha? sim, é uma opção, sim, é uma oportunidade, né? Até conforme a demanda, né, dos clientes, de quem acompanha as nossas lives, né, nós podemos estar proporcionando outros temas para trazer. Até um ponto, já aproveitando que nós abrimos um parênteses para o Ciscoserve, eu vou abrir um parênteses rapidamente, até para não abusar do tempo aí, né, que o pessoal vai chegando em casa, tem o segundo Outras turno, vamos dizer. Né, então, outro tema que correu meio em paralelo na esfera judicial foi a capatazia. Então, em paralelo com a Tarscomex, nós tínhamos a capatazia. Porém, a decisão da capatazia ela foi contrária ao contribuinte. Então, o STJ, né, até recentemente, se eu não me engano, foi mês passado também. Foi recente, agora não lembro bem a dela, mas foi bem recente. Entendeu que a capatazia, né, ou o THC, de fato faz parte da base de cálculo do valor aduaneiro, ou seja, não cabe mais, né, o nosso entendimento é que não cabe mais ação pedindo A restituição da restituição, capatazia. né, ou que não se coloque mais a capatazia na base de cálculo. Então, o STJ entendeu que, de fato, a capatazia é parte do valor aduaneiro. Continua como sempre foi feito e como está sendo aplicado hoje em dia. Positivo. Entendi. Então, eu vou falar aqui para o pessoal do marketing para a gente já colocar na nossa pauta uma outra live, um outro dia sobre o Ciscoserve. E se você não tiver mais nada para pontuar, aqui as nossas perguntas a gente já posicionou elas aqui, não tem mais nada pendente. Eu acho que por hoje é isso. Maravilha, eu quero agradecer principalmente a todos que estão acompanhando, né, deixar o seu like, não sei se é o termo que fala no Instagram, que cada mídia social acaba tendo um termo diferente, estou aprendendo ainda. Então, agradeço a participação de todos, espero que nós tenhamos conseguido contribuir de alguma forma, levar um pouco de conhecimento e principalmente dar oportunidade, né, para os nossos clientes e parceiros, e ficamos à disposição para poder contribuir, não só nesse tema da Tarscomex, mas a parte de Ciscoserve, despacho aduaneiro, logística, né? Então estamos aí para atender a demanda relacionada ao comércio exterior. Um abraço a todos e boa noite. Obrigada, Bruno. Tchau, Até a obrigado a próxima. vocês. Tchau, tchau. Bom descanso. Obrigado igualmente. Pessoal, eu vi aqui agora que veio uma pergunta do Wagner aqui, perguntando sobre o ressarcimento. A gente apontou sobre as próximas DIs, né? A gente falou sobre isso agora há pouco no vídeo. Então, para você ver a live completa, vai ficar disponível no nosso IGTV ali, é só você acessar, tá tudo direitinho explicado. Sobre esse assunto, a gente também tem um e-book. Quem tiver interesse, é só solicitar para a gente através das nossas mídias sociais ou através dos nossos e-mails aqui, que a grande maioria dos nossos clientes tem, o meu do Bruno, o meu, do comercial. A gente tem esse material aí para vocês. Nós vamos deixar um e-mail que é contato@mastersul.com.br. Se alguém quiser fazer contato com a gente através desse e-mail, também está liberado, não tem problema. E por hoje é isso. Queria agradecer a todos vocês aí que nos prestigiaram com essa meia hora. E vamos para a próxima live, né? Essa foi a primeira de muitas, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada. Uhum.